Oi, gente! Olha eu aqui outra vez! Disseram que vocês gostaram de me ver com esse modelito aqui, ó. Voltei com esse modelito, ó. Para alegrar vocês, para fazer a felicidade de vocês hoje, mais uma vez, nesse dia. Hoje, terça-feira. Hoje é terça-feira? Não, hoje é quarta-feira. Tá certo, hoje é quarta-feira. Às 18h30, a gente tá perdendo noção de tudo. A gente perde noção do tempo, a gente perde noção da hora, a gente do dia, da semana, do mês. O que eu tô vendo é que parece que todos os dias são sábado e domingo e feriado. Eu voltei com esse modelito aqui pra vocês porque disseram que eu fiquei bem. E como eu realmente quero alegrar vocês, embora eu não seja palhaça, pelo amor de Deus, eu sou a médica muito séria, muito compenetrada, com muita ética, muita responsabilidade, mas também acho que eu tenho responsabilidade de passar para vocês paz, tranquilidade, que a gente tem que viver um dia de cada vez, a gente tem que viver dessa forma, porque senão a gente enlouquece. Para quem não me conhece, daqui a pouco eu vou tirar minha fantasia. Eu sou Fátima Fernandes Cristo, sou médica, geriatra, cardiologista há 37 anos, sou coordenadora do Point do Idoso. E a gente tá fazendo essas lives todos os dias, às 18h30, todos os dias, com várias pessoas inclusive entrevistados, né? Pessoas que a gente acha que são pessoas que o pessoal tem gostado muito. A gente traz os nossos profissionais, a gente traz várias pessoas, profissionais inclusive do Point de Idoso. Agora eu vou tirar a minha fantasia, né? Porque realmente, como dizem, né? Vocês precisam me ver ao vivo, né? Como eu sou realmente. Eu acho que eu tava melhor com aquela fantasia. Luzia já tá aqui, Luzia Reis, nossa mascote do Point do Idoso. Tem mais de 80 anos, é um amor de pessoa, que é uma pessoa que tá lá também na sua quarentena, mas a gente tá sentindo muita saudade. Julinha entrou! Oi, Júlia! Tudo bem? Saudade de você também, Júlia! Leila Barros também entrou aqui com a gente. Olha, gente, eu quero lembrar vocês que vocês podem mandar perguntas para mim, para todas as pessoas que estiverem aqui sempre comigo, ou pode mandar para o nosso WhatsApp sugestões de pauta. Vou deixar logo de imediato, que é o 988720642, para quem quiser o telefone do Point de Idoso, que pode mandar pautas, sugestão de pauta pra gente, ou perguntas, que aí a gente traz para vocês essas perguntas aqui, traz essas pautas, traz esses entrevistados. Tem pessoas que têm ligado pra gente e falam assim: eu quero ser entrevistada. Eu falei: eita, o negócio tá bom, tô ficando feliz, porque como eu digo sempre, eu tô aprendendo a fazer essas coisas, aprendi há pouco tempo e tô muito feliz por poder estar entrando na casa de vocês. Obrigada por vocês deixarem eu entrar na casa de vocês, né, para poder a gente conversar um pouco sobre saúde, né? Saúde física, saúde mental, né? Emocional, saúde social, que é uma coisa que tem me preocupado muito, muito. Como as pessoas estão em casa nesse processo, nessa quarentena. Lígia Pires, oi Lígia, oi doutora Fátima Fernandes Cristo, oi Lígia, obrigada querida, por vocês estarem aqui presentes. Podem fazer as perguntas que vocês quiserem, a gente fica aqui nesse tempo aqui conversando, mas eu trouxe aqui para vocês já algumas questões para a gente poder refletir a respeito. A primeira delas, que é uma coisa que eu observei, e aí eu fui chamada, esses dias eu tenho visto muita gente em casa, porque as pessoas, os idosos, muitas vezes não querem ir ao consultório. A gente está com o consultório aberto, o Ponte de Idoso está aberto para atender, a gente tem os profissionais, todos que estão atendendo, não só estão atendendo a consulta
pessoal, presencial, lá no Point, como também estão fazendo consultas online. Quem quiser, nesses telefones aí que a gente tem, é ligar pra gente. A gente tem site, a gente tem Instagram, tudo Point de Idoso tem. E aí, o que acontece? A gente está querendo... antes, eu tenho sido chamada muitas vezes para ir à casa de pessoas. E eu me deparei um dia desse, agora, essa semana, com uma situação que eu queria trazer para vocês, que eu fiquei muito preocupada. Eu estive na casa de um paciente em que o idoso estava em conflito com a filha. Aí, olha bem, esse idoso, pelo que eu entendi da história, é um idoso problemático há muito tempo. É uma pessoa difícil, uma pessoa rebelde, uma pessoa que tem um jeito de ser assim, às vezes eu me perco um pouquinho, que eu olho as mensagens aqui e acho bonitinha. Agora mesmo eu tô Maria Conceição, Ana Maria Pereira, nada com a mensagem de alegria. Lembrei do meu primo, meu pai, né? Meu pai é o primo da Ana Maria. Meu pai sempre teve essa veia cômica, né? Ana Maria, essa veia artística, talvez eu tenha isso que eu tenha herdado um pouco do meu pai. Eu sou uma médica meio, como diz aquele Pat Adams, né? Que foi aquele médico que fez brincadeiras com as crianças, fez até filme. E eu gosto, né? Cada um tem seu jeito. Eu gosto sempre de tentar passar o máximo possível para as pessoas de alegria, de paz, de tranquilidade. Esse é meu jeito, né? Você tá certo, tá errado, aí eu não sei. Esse é meu jeito. Às vezes eu tô cheia de problemas por dentro, às vezes eu tô cheia de angústias também, tô passando por coisas às vezes difíceis, mas eu evito ao máximo passar coisa triste para as pessoas. Eu tento passar coisas em que eu possa realmente fazer com que faça diferença na vida dessas pessoas. Então, eu acho isso muito importante, né? Eu acho a gente como médico, a gente não tem só que prescrever medicamento, às vezes uma palavra de carinho, um abraço, que hoje está difícil, né? Hoje mesmo atendi os pacientes, não pude abraçar meus pacientes. Beijar, que é uma coisa que eu faço com frequência, beijo todo mundo na saída, não tô podendo fazer, ainda brinco, sintam-se abraçados, sintam-se beijados, mas é uma coisa que eu gosto, eu acho que é muito importante o médico, o profissional de saúde, ele tem essa, na minha ótica, essa obrigação, né, de passar pro outro, a pessoa que tá do outro lado, essa tranquilidade, essa paz, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, que as pessoas estão muitas em pânico. Eu quero falar aqui com o Valmir Rodrigues, meu amigão, parabéns, queridona. E peraí, já tem um monte de gente que passou aqui, parabéns, queridona. As suas lives são brilhantes, de muitas orientações para nós. Obrigada, Valmir, saudade de você, um beijo bem grande. Tem várias pessoas aqui mandando acenos, beijinhos, eu agradeço a todos aqui. Mas às vezes eu tenho que completar um raciocínio, que senão eu não consigo chegar ao final. É tanta coisa, muita gente falando comigo, interagindo aqui. É muito legal. Tanto que o nosso slogan hoje, do Point de Idoso, antigamente era sai de casa idoso. Hoje é isolamento sim, solidão não. Quer dizer, a pessoa pode estar pode estar isolada em casa, mas não precisa se sentir só. A solidão é um sentimento que às vezes a pessoa pode ter várias pessoas em volta e tá se sentindo só. Eu tenho falado muito isso. E isso daí o que a gente está fazendo, a gente está interagindo, né? Tá conversando, eu tô vendo as mensagens, tem um monte de coisa aqui, gente falando, né? Como o Valmir que botou aqui, a Tatiana botou pra minha filha aqui, boa noite, mãezinha, arrasa, olha que lindo. Minha filha linda, Tatiana Cristo, que é hoje a coordenadora do Point de Idoso. Valmir botou que passe logo essa pandemia para que possamos encontrar os nossos amigos e parentes, abraçar e beijar sem medo. Realmente, Valmir, isso é uma coisa terrível. Eu sou toda, né? Eu sou toda de tato, né? De abraçar, de beijar, e eu tô sentindo muita falta disso, né? E aí tem mais um monte de gente falando, Lígia, doutora excelente, obrigada, gente, pelo carinho de sempre que vocês têm tido para comigo nessas lives. Eu tô assim me sentindo bem, porque eu tô achando que eu tô sendo útil, é isso que eu quero, né? É lógico que depois que a coisa continuar, né, mas a gente vai estar diminuindo a frequência das lives, quando a gente voltar a trabalhar mais assiduamente. Mas agora eu tô conseguindo, todos os dias, 18h30,
entrar aqui com vocês. Geraldo, Magela Dutra, beijinho pra você, Geraldo. Boa noite, doutora Fátia. Obrigada, querido. Um beijo bem grande pra você aí, de Juiz de Fora, né? Um beijo bem grande. E aí eu tava querendo completar meu raciocínio, dizer o seguinte: a gente muitas vezes fala, idoso é muito legal, idoso, coitadinho do idoso, o idoso tá sozinho, o idoso tá velhinho, o idoso é pobrezinho, ele precisa de ajuda, ele precisa de colo, ele precisa de abraço. Mas às vezes, gente, o idoso é terrível. Isso é que eu queria trazer vocês para reflexão. Às vezes foi uma pessoa que passou a vida inteira maltratando os outros, passou a vida inteira se sentindo o rei da cocada preta, passou muitas vezes a vida falando ou deixando de interagir com as pessoas. Muitas vezes uma pessoa difícil, uma pessoa problemática, uma pessoa rancorosa, uma pessoa cheia de mágoas. Às vezes, esse idoso é uma pessoa difícil mesmo. E aí vem o processo de envelhecimento. O processo de envelhecimento é um processo complicado. Assim como está sendo essa pandemia, assim como às vezes a pessoa ficar doente é complicado, a pessoa às vezes separar é complicado, a pessoa ter um problema com um filho drogado é complicado, ter um marido alcoólatra é complicado, a pessoa ter falta de dinheiro é complicado. O que eu quero dizer é que problemas, muitas vezes a pessoa é uma pessoa, a vida da gente é feita de fases. E o envelhecimento é uma dessas fases. Então, quando a pessoa entra no processo do envelhecimento, e se ela não tiver, aí é que vem o grande ponto, se ela não tiver um bom equilíbrio, não for uma pessoa do bem, eu diria até, uma pessoa que seja uma pessoa que tenha mais paz no coração, uma pessoa que seja generosa, uma pessoa sábia. Se essa pessoa não tiver essas características, quando ela entra no processo de envelhecimento, ela deprime, ela agride, ela maltrata e se vitimiza. A vitimização do idoso. Então, quando eu vi essa semana esse quadro da filha querendo ajudar a mãe e a mãe gritando, a mãe berrando, a mãe xingando, a mãe maltratando, a mãe trazendo coisas lá do passado, a mãe e aquela filha ali querendo ajudar, eu ali preocupada com ela, porque eu estava vendo que ela realmente queria ser uma pessoa mais ativa, queria poder ajudar mais a mãe, cuidar mais da mãe, e a mãe insuportável. E aí a gente que está de fora, a pessoa, né, que não conhece a história, nem de uma nem de outra, quando a pessoa olha de fora, ela diz assim, nossa, mas que filha horrorosa, ou olha, que neto horroroso, não está tratando bem a mulher, a avó não está tratando bem a mãe. E aí a gente às vezes observa, às vezes foi um pai, que já aconteceu, eu tenho histórias aos montes para contar, né, gente, esses anos todos, mas às vezes foi um pai, por exemplo, um pai ausente, um pai que às vezes trocou aquela mulher, aqueles filhos, por uma outra mulher e abandonou os filhos. E aí quando ele envelhece, já vi isso várias vezes, a mulher devolve o marido, o idoso, para os filhos, aí os filhos não têm nenhum vínculo com aquele pai, não tem nada de bom construído com aquele pai, e aí a pessoa fica sem saber o que fazer, porque a pessoa fica, meu Deus, eu não tenho, às vezes tem mágoas, né, daquele pai, por exemplo, que não foi um bom pai, e aí as pessoas, a gente de fora, fala assim, não, mas você tem obrigada a cuidar do seu pai, afinal de contas, o seu pai é seu pai, tudo bem, isso é até bíblico, né, tem que cuidar, a gente tem que honrar pai e mãe. Mas também está escrito na Bíblia que os pais têm que fazer por onde, né? E o que eu observo muitas vezes é que as pessoas não plantaram, é isso que eu quero colocar. São pessoas, às vezes, que não plantaram amor, não plantaram perdão, não plantaram
bom relacionamento com as pessoas. E aí, quando vem o envelhecimento, e aí pior ainda, vem essa pandemia, em que as pessoas estão em casa, e muitas delas convivendo juntas, e não tendo o que fazer, por exemplo, às vezes é um filho com a mãe, e que tem um relacionamento difícil há anos, e aí a pandemia vem, né, vamos dizer assim, todo mundo tem que conviver de qualquer jeito, não tem como, não pode deixar de conviver junto. E essa pessoa, esse relacionamento, essas pessoas ficam numa situação em que, como é que você vai fazer? Jogar na rua, óbvio, você não vai jogar. Mas também não posso chegar, eu como médica, ou equipe de saúde, chegar do lado de fora e vir dizer assim, olha, filho, olha, neto, você tem que fazer mais pela sua mãe e pelo seu pai. Porque, às vezes, são relacionamentos que foram construídos com muita complicação, muita mágoa, muito problema. Então, o que eu quero trazer aqui para a gente refletir é o seguinte, que tipo de idoso você quer ser? Eu quero ser, embora eu já seja idosa, tá, gente? Eu já tô com 61 anos, já sou idosa, sou uma idosinha, sou uma senhora idosinha. Mas eu quero dizer isso, que tipo de idoso você quer ser? Você quer ser um idoso problemático, rancoroso, uma pessoa difícil? E aí, vai ser como depois? Ou você quer ser uma pessoa que consiga compreender mais o outro, consiga compreender mais as relações, respeitar, às vezes, o espaço de cada um? Muita convivência não é fácil, mas eu lhe digo, como médica, eu lhe digo que grande maioria das pessoas que me procuram, essas pessoas vêm com problemas de relacionamento familiar, relacionamento com filhos, relacionamento com netos, ou com marido, com esposa, dificuldades várias. E isso refletindo para a saúde mental delas e a saúde física. Por isso que a gente, como geriatra e gerontólogo, a gente não deve só se ater à questão física, que ia ser fácil, medir pressão, auscultar pulmão, isso é até rápido, fazer uma receita rapidinho eu faço. Agora, você ouvir o outro, você saber a história do outro, você entender, às vezes, a genética do outro, a história de vida dele. Isso é que gasta mais tempo. Ou, o contrário, você passar para aquela pessoa e para aquela família como lidar com aquela situação, como lidar com aquele idoso, ou como lidar com aquela filha, ou com aquele neto. É muito difícil, a gente tem que estar sempre fazendo isso. Por isso que a gerontologia é uma especialidade, a gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento humano. A gente estuda esse todo. E nesse todo envolve muito isso, envolve situações que a gente, às vezes, né, a gente como médico, aparentemente, não tinha nada a ver com isso, minha relação é só mesmo prescrever. Mas não, a gente tem, na minha opinião, principalmente uma pessoa com 20 anos de idade a 20 anos de história. Uma pessoa com 80 anos de idade, 80 anos de história. E histórias, algumas mal resolvidas. Algumas que são verdadeiramente coisas que nem eu, nem filho, nem neto vai resolver. A gente não resolve. Por quê? Porque a gente não consegue ir lá no passado e apagar aquilo e mudar. Mas a gente pode mudar o presente e, obviamente, o futuro. Então, por isso é que eu trago aqui, em nome da saúde mental, em nome da saúde social, da saúde física, que as pessoas realmente revejam os seus comportamentos, os seus, a sua maneira de lidar com determinados problemas, porque o problema todo mundo tem. Um dia mais, outro dia menos, todos nós vamos surfando nas ondas. As ondas, às vezes, dos problemas, da felicidade, a gente vai. Mas eu acho que feliz é aquela pessoa que consegue verdadeiramente administrar esses problemas. Eu me lembro que a minha avó era uma pessoa tão doce, que parecia que não tinha gente em casa. A gente botava a minha avó no cantinho e todo mundo conversando e a vovó estava quieta ali, ó.
ela não reclamava de nada, ela não brigava com ninguém, não questionava nada, ela não se metia em nada, era impressionante. E é uma pessoa que, hoje quando eu lembro, ela já foi há muito tempo, e quando eu lembro, eu falo, poxa, ela teve uma morte linda, com todos os netos em volta, todo mundo cuidando dela, todo mundo desesperado, porque aquela avó era aquela referência. E olha, que era uma pessoa que mal tinha, não sabia nem escrever direito. Olha bem, quer dizer, uma pessoa que nem era a minha avó verdadeira, que era a mãe, né, a mãe postiça da minha mãe, né, vamos dizer assim, madrasta da minha mãe, mas era uma pessoa de uma bondade. Quando ela envelhece, gente, essa pessoa não tem problemas, porque ela consegue conviver com qualquer um. Ela consegue viver em comunidade, em acordo, e consegue, porque afinal de contas os problemas vão aparecendo, aí dói aqui, é uma artrose, é um problema às vezes de pressão, é um problema de, né, qualquer um, de gastrite ou de enxaqueca, qualquer coisa que tenha, ela consegue administrar, porque ela está verdadeiramente de bem com a vida, apesar dos problemas. O que eu falei desde o início, tudo que eu tô falando tem uma lógica. Eu até entrei brincando de chapeuzinho por causa disso, porque às vezes não interessa se eu tô bem ou se eu tô mal, se eu estou triste ou se eu tô com problemas. Eu acho que quando você vai para frente de batalha ou você vai ter um relacionamento com as pessoas, você tem que ter o máximo possível, o seu máximo, principalmente quando é profissional, que você tá ali exercendo um papel. Você tem que realmente controlar as suas emoções, porque o outro precisa de você. Então, o que eu vejo são idosos, muitos idosos problemáticos mesmo. E aí, o que você vai dizer para uma pessoa dessa, para uma família dessa? Não, você tem que aguentar, você tem que segurar. Como eu disse, a pessoa às vezes se vitimizando, colocando na posição de sempre meu problema é pior. Estou falando do idoso, o meu problema é pior. O dos outros é detalhe. Então, por isso é que eu estou querendo colocar, fazer uma reflexão, primeiro, dos nossos idosos, que hoje são idosos, né? Às vezes você vê de fora uma pessoa, né, tomando alguma atitude, você não sabe por quê, porque você não conhece a história daquelas pessoas. E segundo, é como nós queremos verdadeiramente envelhecer. Envelhecer com as pessoas em volta, envelhecer com pessoas, familiares que te amam, com familiares cuidando de você, que te dê a mão quando você cair ou quando você tiver necessidade. Como diz o padre, eu acho que é o padre Fábio, né, de Mello, ele diz, bota no sol, tira no sol, né? Eu achei tão engraçado isso. Quer dizer, bota o padre no sol, tira o padre do sol. Quer dizer, alguém que tenha esse cuidado com você, mas é porque você plantou. Quando você planta, você colhe. Então, existem idosos que são tarados. Eu conheço idoso tarado. Idoso mau, idoso que rouba, idoso que faz realmente, inventa coisas, que mente. Então, não é o fato dele ser idosinho que a gente vai dizer, que lindo, coitadinho daquele idoso. É óbvio que eu não estou aqui estimulando de maneira nenhuma aquela coisa de ninguém ter revanche ou tá ali, né, atacando. Não é isso. Eu estou pedindo uma reflexão de como nós queremos ser idosos. Ou aquelas pessoas que hoje já estão idosos, como é que a gente verdadeiramente está podendo administrar isso sem culpa. Porque eu vejo muitas vezes aqueles idosos que são tão difíceis, tão problemáticos, que causam separação do marido e da mulher. Afasta, às vezes, os filhos, o neto de casa. E aí as pessoas, às vezes, a família não aguenta, o que ela faz? Ela pega aquela pessoa e coloca no asilo, porque ninguém aguentou. Aí a gente chega lá no asilo, tá aquele coitadinho lá, e a gente fala, puxa, mas coitadinho, ele tá aqui abandonado pela família. Abandonado? Ou é uma pessoa difícil que
ninguém conseguiu conviver, porque se tivesse na sua casa, tivesse na minha casa, nossas casas, era uma pessoa que traria para o seio familiar a discórdia, a confusão. Então, por isso é que eu tô querendo dizer para vocês que essa pandemia, ela tá trazendo muito isso, gente. Ela tá aflorando os problemas que existem na sociedade e nas famílias. Eu tenho visto, tenho atendido pessoas que estão muito mal, porque às vezes está tendo que conviver com uma pessoa dentro de casa, um irmão, uma irmã, um neto, um avô problemático e que não pode sair de casa, não pode sair nem para dar uma volta direto, para poder dizer assim, eu vou sair para poder minha cabeça esfriar. Tem que estar ali convivendo com aquela pessoa. Então, a gente acha, pelas estatísticas, que muitos casamentos, né, dessa pandemia, eles estão sendo revistos. Muitas separações virão por aí, porque, na verdade, os casamentos sólidos, os relacionamentos sólidos vão se solidificar, são sólidos, vão continuar. Agora, os que não são sólidos, as pessoas vivendo trancados dentro de casa, né, em confinamento, os problemas estão aflorando. Então, isso daí é um problema muito sério, que parece assim uma coisinha simples, mas não é. Isso aí é de uma força, o que eu estou dizendo, porque a gente que está na comissão de frente, né, lidando com idosos, a gente sabe o que é melhor para eles. O melhor é eles ficarem no seio da família, não é ir para um asilo. O melhor é eles terem cuidado dos seus familiares. O melhor é eles estarem bem, sempre com as pessoas. O problema é, a gente que está de fora também, eu não posso chegar para uma família, para um familiar e dizer, você é obrigado a ficar com uma pessoa que não foi boa para você, que te abandonou, por exemplo. Muitas pessoas continuam, mesmo com mágoas, cuidam dos seus idosos, mesmo com coisas mal resolvidas, cuidam mesmo. Eu sou testemunha de ver várias pessoas às vezes até que nem merecem idosos, mas elas cuidam porque elas acham, né, que é uma coisa que está além que elas têm que cuidar por solidariedade, que faria isso com qualquer pessoa, mas às vezes não faz aquele amor verdadeiro. Não faz com amor verdadeiro porque não existe amor verdadeiro. Eu vejo, por outro lado, familiares que impressionante, chegam no consultório, às vezes 4 familiares juntos, 5 juntos. Aquele pessoal todo preocupado com aquele idoso, é como se fosse o idoso relíquia, que eu chamo, né? Existe o idoso trambolho, aquele que ninguém quer, e o idoso relíquia. Esse idoso relíquia é aquele que tá todo mundo protegendo, né? Todo mundo cercando de carinho, cercando de atenção, porque as pessoas têm assim, não é só por solidariedade, não. Elas estão fazendo por amor mesmo. Aquela pessoa, como é o idoso muitas vezes no Oriente, que ele tem um respeito, ele é respeitado, ele é uma pessoa que todo mundo, a família inteira, a sociedade toda, ela ouve aquele idoso. O oriental tem muito isso, ouve aquele idoso porque ele é o símbolo da maturidade, é o símbolo da sabedoria, símbolo do que tem que ser feito, de certo, de errado. Então, isso é o ideal, né? Ter esses idosos, vamos dizer assim, desse jeito, né? Sendo tratados dessa forma. Mas aí é que vem a outro questionamento. Para um idoso chegar a esse ponto de ter um amor verdadeiro nos seus familiares, ele teve que plantar. Se ele não plantou, como eu disse, eu, por exemplo, já tenho um neto, né? E tem meus filhos e tem meu neto. Meu neto, esses dias mesmo, tá falando com a minha filha. Pelo amor de Deus, meu neto vai fazer 2 anos. Vai 2 meses que eu não vejo meu neto. Eu não quero que ele me esqueça de jeito nenhum, gente. Pelo amor de Deus, eu quero ter uma convivência com ele saudável. Uma convivência boa, de correr, de brincar, enfim, que ele... como eu disse, você tem que plantar. E o que eu quero é que lá no futuro, meu neto, meus filhos, olhem e falem, poxa, a minha mãe estava realmente
comigo dos momentos difíceis, né? Minha avó estava comigo dos momentos difíceis. Minha avó teve paciência comigo. Minha avó teve, meu avô foi me buscar na escola, meu avô participou comigo no dever de casa, meu avô estava comigo ali me dando colo na hora que eu precisei, meu avô, minha avó estava, quer dizer, minha mãe, meu pai. Eu acho que isso é construir, é plantar e você vai colher lá na frente. A não ser que seus filhos ou seus netos sejam pessoas horrorosas. Horrorosas. Existem até. Pessoas horrorosas que não têm menor gratidão. Mas as pessoas que têm gratidão, na hora que você envelhecer, eles com certeza vão te dar a mão. Vão ser bons com você. Vão te ser seus amigos, vão realmente, mesmo que você esteja inteirão, vão brincar, ou então uma pessoa que já esteja com problema e vão te ajudar. Mas seja como for, o que eu quero colocar é que a gente não pode colher coisas que se a gente não plantou. Então não adianta depois você reclamar e dizer, puxa, eu tô sozinho, tô abandonado. Ninguém vem me visitar, eu tô aqui, ninguém vem me ajudar com meus remédios, ninguém vem me ajudar com a minha comida, ninguém vem me ajudar com isso ou com aquilo. Porque se você, o que você fez quando os seus filhos ou seus netos estavam precisando de você? Porque a gente fala amor de mãe, amor de pai, amor de avô, de avó, é verdade. É geral, mas você observa que tem pais e pais, tem avós e avós. Então, como eu disse, repito, muitas vezes no meu consultório chegam pessoas que vêm carregada pelos familiares, assim, e me entregam aquela pessoa, aquela relíquia na família, como se a estrutura, pelo amor de Deus, cuida da minha mãe, da minha avó, do meu avô, com maior cuidado, porque, na verdade, eu preciso que ele fique bem. Gente, eu fico às vezes arrepiada. Eu tenho casos de netos que vão com os avós, com as avós lá no meu consultório. Que é lindo, eu poderia... Tem 3 assim que me vieram na cabeça agora, que é lindo o relacionamento, sabe? De brincadeira, Eu tenho uma senhora que eu achei uma graça, que ela falou que o bisneto dela mora fora do país. E o bisneto mora... Ela nem tem tanto, Teve mais do início, mas nem tem tanta ligação, porque tá fora do país agora. Mas o bisneto é tão louco por ela, que tava juntando dinheirinho, o garoto com 10 anos, juntando dinheirinho para poder levar a avó pra Disney. E conseguiu levar a avó pra Disney. E você imagina, e ela dizendo pra mim, ela contando pra mim, eu achei uma graça. Ela falou, gente, eu não sei. Ele fala, Bisa, vem pra cá, Bisa, vai pra lá. Bisa, eu vou te ensinar inglês, Bisa. Quer dizer, uma coisa linda, um relacionamento maravilhoso. E aí eu pergunto, isso foi do nada? Na verdade, esse bisneto adora essa bisavó por nada? Ela, com certeza... Ela plantou dentro dele uma semente muito boa. Uma semente muito boa. Porque se não tivesse plantado, não teria... Eu fiquei emocionada. Ele juntar o dinheirinho para levar a bisavó para Disney. Um garoto de 10 anos. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Eu vejo casos e casos. Vejo famílias que são super unidas, como eu disse, que levam os seus parentes, os seus idosos para mim como se fosse uma relíquia, mas também vejo pessoas que chegam no consultório, não estou nem dizendo as pessoas que não chegam no consultório, que deve ter um monte por aí, mas eu digo assim, a pessoa que chega no consultório que você observa que é por obrigação. A pessoa vai lá sem paciência, sem nada, tudo bem, que tem muito familiar, que é mais problemático do que o próprio paciente. Tem muito familiar que é mais doente do que o próprio idoso. Tudo bem que existe isso. Mas existem pessoas que não, como eu disse, o problema tá lá no idoso e o relacionamento é um relacionamento difícil porque a pessoa é insuportável. Eu digo que às vezes, ainda mais eu que sou muito sensitiva, tem pessoas que chegam que parece que vem com uma nuvem preta na cabeça.
Parece aquele Darth Vader, né? Aquele do filme do Star Wars, Jornada nas Estrelas, né? Então, ele vem assim, Guerra nas Estrelas. Ele vem de uma forma, a pessoa vem de uma forma que é uma carga pesada, aquela pessoa cheia de mágoa, aquela pessoa cheia de rancor, aquela pessoa que tá jogando faísca para tudo quanto é lado. E aí, o que ela vai esperar? Saúde mental boa? Saúde física boa? Eu vou fazer milagre? Eu vou dar uma pílulazinha para ela. Eu posso até fazer antidepressivo quando existe depressão, posso fazer ansiolítico como existe ansiedade, posso tratar a pressão dela, o açúcar dela, mas eu não posso tratar o temperamento dela, a personalidade dela. Uma coisa que eu estava conversando esses dias com meu filho mora nos Estados Unidos, né, Diogo Cristo, que eu tenho o maior carinho também, e a gente estava falando, o Diogo é muito espiritualizado, e a gente estava conversando sobre gratidão. Gratidão é uma coisa tão bonita, gente. Gratidão eu acho que é uma coisa que salva vidas. E aí ele falou que leu, não sei, em algum lugar, que disse que toda vez que você amanhecer, acordar, né, você agradecer pelo menos por 3 coisas que você tenha. 3 coisas. E eu comecei a fazer isso, eu já tenho esse hábito de agradecer mesmo, porque eu também sou muito espiritualizada, mas a gente conversando sobre a questão da gratidão, porque inclusive até tem uns cursos, a gente até fez um curso de coach, essas coisas, em que ele falava muito sobre gratidão, que disse que uma pessoa é feliz, a pessoa é equilibrada quando ela tem gratidão. E a gratidão é um sentimento que liberta, é um sentimento que alivia, porque é o contrário da vitimização. Aquela pessoa que se vitimiza, que acha que todo mundo tem que dar só atenção para ela, que ela é a problemática, que ela, aquela pessoa, ela coloca a culpa dos problemas dela no outro. Tudo é no outro. Eu tô assim porque o outro me fez estar assim. Eu tô sem dinheiro porque o outro. Eu tô com filho porque o filho é problemático. Quer dizer, ela coloca sempre... Essa pessoa coloca sempre a culpa no outro. Isso chama-se vitimização. Ele não traz a responsabilidade para ele. É um conceito de autorresponsabilidade. Quando a pessoa puxa para ela a responsabilidade das suas atitudes, das suas escolhas. Se você escolheu mal, se a sua secretária está fazendo besteira, você escolheu mal a sua secretária. Você treinou mal a sua secretária. Não é a sua secretária que está fazendo errado só por errar. Então, quando você traz o conceito de autorresponsabilidade para você, vem a gratidão. Aí você é grato porque você está vivo, você é grato porque você tem uma casa, você é grato porque você tem comida, você é grato porque tem seus filhos saudáveis, você é grato porque tem seus netos saudáveis, você é grato. Então, a gratidão é o contrário de tudo isso que eu falei, desses idosos problemáticos, desses idosos rancorosos, desses idosos difíceis. É o contrário disso. A pessoa, quando é grata, ela é grata por um filho. Às vezes, você queria até que teu filho ficasse mais com você. Puxa, mas às vezes ele vem e fica uma noite só contigo, ou um dia só contigo. Você, puxa, eu queria que meu filho ficasse de dia e de noite. Ou queria que ele viesse aqui todos os dias. Mas ele veio um dia. Então eu sou grata porque ele veio aqui um dia. Ao invés de dizer, não, eu tô com raiva, eu tenho mágoa porque ele não veio todos os dias. Isso parece um papo furado, um papo de livrinho de autoajuda, mas não é, gente. Isso é o que traça, eu como médica, esses anos todos, eu digo com toda certeza. Isso é o que traça a diferença de uma pessoa idosa, uma pessoa que lá na frente vai ser um idoso saudável ou não. Ele pode ter seu diabetes, mas seu diabetes controlado. Ele pode ter sua hipertensão controlada. Mas se ele é uma pessoa complexa, como eu disse, uma pessoa cheia de mágoas, uma pessoa rancorosa, com certeza o diabetes vai descontrolar, a pressão vai descontrolar, vai ter problemas de anticorpos, os anticorpos caem, tem infecção uma atrás da outra e por aí vai.
Então, isso daí, o Valmir falou aqui que é muito triste, é mesmo, Valmir. Isso é muito triste, porque na vida a gente tem dois caminhos, ou a gente envelhece ou a gente morre. As pessoas que, coitados, que não conseguiram, morrem, ficam no meio do caminho com acidente, com infecção, hoje em dia tem até bala perdida, né? Agora, as pessoas que conseguem administrar tudo isso, elas envelhecem. A questão é envelhecer como, né? Hoje a gente consegue chegar aos 90, 100 anos com facilidade. Mas como essas pessoas vão envelhecer? Como você quer envelhecer? Como eu quero envelhecer? Então, eu acho que isso daí é um divisor de águas. Eu vejo muitas vezes, eu chego à casa da pessoa, a pessoa chega ao meu consultório com um derrame, por exemplo, com infarto, ou com o lado todo paralisado, que quando você vai ver a história de vida dela, ela lá atrás, ela fez escolhas erradas, tomou atitudes erradas, ela fez um monte de coisas que acabou gerando aquela doença emocional e depois a doença física. Eu acho isso de uma seriedade imensa, porque eu sou cardiologista também, o coração é muito importante, mas para mim, mais do que importante do que o coração, é a mente. A mente comanda o coração, a mente comanda tudo. Então, essa coisa que eu assisti essa semana, dessa familiar, em que a filha tentando fazer tudo para poder ajudar a mãe, e a mãe o tempo todo maltratando, gritando, berrando com essa filha, me fez muito a pensar, me colocou muito a pensar sobre isso e essa reflexão que eu trouxe para vocês hoje. Eu já falei isso em outras palestras. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma palestra há mais de 20 anos atrás, até na Associação Médica Fluminense, que eu botei de um lado, botei duas telas gigantes, sendo que de um lado tinha uma senhora de 70 anos deitada numa cama, acamada, entubada, ou melhor, com sonda, toda paralisada, toda mal, demenciada, enfim, doente. E do outro lado do palco, tinha uma outra imagem de uma senhora também com 70 anos, desfilando, um desfile de modas, inclusive uma senhora que meu pai até, que fazia esses desfiles de moda na época, e essa pessoa era uma das modelos nossa, estava lá desfilando, linda e maravilhosa. Eu comecei a palestra assim, deu uma chocada em todo mundo, perguntei, olha, aqui a gente tem uma senhora de 70 anos de um lado, à minha direita, e tem uma outra senhora de 70 anos também à minha esquerda. Como é que você quer envelhecer? Você quer envelhecer assim ou assim? É óbvio que todo mundo queria envelhecer como a senhora, né? Linda, maravilhosa, a senhora que estava desfilando, bonita. Ninguém ia dizer pra mim, nem pra você, nem ia querer, em sã consciência, envelhecer acamada. Lógico que não. Mas aí começou a minha palestra, porque eu comecei a perguntar, e o que você está fazendo pra isso? Você, cada um daquelas pessoas que estavam assistindo, né? O que você está fazendo para... Você vai fazer... Não é só o que você quer, é a sua atitude de vida. A sua atitude de fazer um check-up, a atitude de ter coerência, como eu disse, né? Cuidados com o físico, emocional. Então, ali comecei a palestra falando como envelhecer bem após os 40 anos, que era inclusive a palestra, que eu já fiz a palestra várias vezes em vários lugares da minha vida. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que, na verdade, a gente já está falando já há um tempo aqui, né? Na verdade, eu quero falar um outro assunto aqui também. Na verdade, gente, eu acho que a gente tem... A gente tem responsabilidade sobre a nossa vida. E esse momento de pandemia, de coronavírus, é um momento maravilhoso para você refletir nisso. O que você quer fazer com o seu corpo, com sua cabeça? O que você verdadeiramente está fazendo por você? Isso não é egoísmo. Isso não é egoísmo, você pensar em você. Até porque quando você está bem, você consegue cuidar do outro. Quando você está bem, se você tiver um filho doente
ou uma mãe doente, ou um pai doente, às vezes as pessoas tendem a correr para ajudar o outro. Isso é ótimo, mas não é assim, porque se você... Toda vez nas minhas palestras eu falo, se você tiver... A aeromoça explica isso quando você vai fazer uma viagem de avião. Se as máscaras caírem, se houver uma despressurização na cabine e as máscaras de oxigênio caírem, coloque primeiro em você e depois na criança ou na pessoa que está ao seu lado. Ou seja, você tem que... A tendência da gente, eu já fiz essa pergunta em algumas palestras, todo mundo fala primeiro na criança, ou a maioria fala isso, mas não é. Você não tem que cuidar do outro primeiro. Você tem que cuidar de você, para que você tenha fôlego, você tenha saúde, seja física, mental, você tenha energia, você tenha condições de cuidar do outro. Seja de um filho, seja do marido, da esposa, seja uma pessoa doente, seja quem for. Então, você bota a primeira máscara em você, né, de oxigênio, depois você bota a máscara no seu filho. Porque se você coloca a máscara no seu filho, tá arriscado você não aguentar, você desmaiar e seu filho não ter condição sozinho de sair daquela situação difícil. Então, na verdade, é extremamente importante a gente cuidar da gente. Isso não é egoísmo. Por isso que eu tô falando para vocês, comecei a falar da questão do envelhecimento e aproveitando esse momento de pandemia para a gente pensar na questão de como é que a gente está levando a nossa vida e como sair a pandemia, que com certeza isso vai acabar, daqui a pouco acaba, óbvio que isso vai acabar. Quando acabar isso, como é que você quer, o que você quer fazer? Ah, eu quero fazer uma aula de dança? Ótimo, que beleza, programe-se para isso. Ah, eu quero fazer um curso de inglês. Ótimo, programe-se. Ah, não, eu quero fazer um curso... eu quero fazer hidroginástica. Programe-se para isso. Ou seja, pensa, agora eu posso estar fazendo isso, mas eu quero fazer isso logo depois. Eu quero fazer isso daqui a pouco. Para minha saúde física e mental. E ainda nesse momento você pode, agora mesmo subir de escada. Subir de escada para fazer uma atividade física. Olha que eu vim do consultório andando e tal. Mas subir. Porque você tem que fazer uma atividade física, mesmo tendo parado em casa. Então, esse momento de pandemia, leia um livro, procura ler, procura buscar dentro de você o que você quer da sua vida e o que você quer, como você quer o seu envelhecimento. Aqui tem um monte de pergunta, porque eu fui seguindo o meu raciocínio direto e eu não consegui responder as perguntas. O César Pessoa, o amor de pessoa, está dizendo aqui, a culpa é um sentimento inútil, usado por pessoas controladoras que usam como instrumento de aprisionamento do outro. Exatamente. É isso mesmo. Maria Molina falando aqui que adora minhas palestras. Bia Fonseca, que está assistindo lá dos Estados Unidos, ela mora em Orlando. Beijo, Bia! Beijo! Tem várias pessoas, Maria Filhalho, Nélio Vitor, Valmir falando eu também, lindão. Maria Molina dizendo que graças a Deus a idade me trouxe sabedoria para lidar com isso. Tenho medo de ser um problema para as pessoas, principalmente para os meus filhos. É isso mesmo, Maria Molina. A gente não tem que ser... Eu acho que os filhos, eu tenho falado sempre isso, os filhos têm que seguir a vida deles, né? E se precisar da gente, a gente está aqui. Mas não esperar que os filhos estejam ali cuidando de você o tempo todo. Se você cair por algum motivo, e cair não quer dizer só de doença, se você cair no sentido de precisar de alguma coisa, até financeiramente, ou apoio, uma palavra, aí você tem seu filho ali que vai poder te ajudar. Mas a gente tem que tentar ter autonomia e independência, que é uma coisa que o europeu tem muito, o próprio idoso americano tem muito. Eles têm autonomia, eles gerenciam a vida deles, tem vários planos. Eu conheço várias pessoas nos Estados Unidos, idosos inclusive, meu filho mora lá, como eu disse, que eu me lembro uma senhora de 80 anos, que ela e o marido estavam conversando com ela falou pra mim assim, eu tenho vários planos na minha vida, olha que coisa linda. Com 80 anos de idade tinha vários planos. Quer dizer, é isso que move o ser humano, né? Ter planos, ter projetos, ter sonhos. E isso vai fazendo você viver mais e mais e viver bem. E com autonomia e independência. Se você cair, tiver uma doença pontual ou tiver uma necessidade financeira, o que quer que seja, você tenha ali alguém para te socorrer. Porque, obviamente, você foi um bom pai ou foi uma boa mãe,
né? O bom avô, boa avó, mas autonomia e independência. E outra, Maria Molina estará com a gente na sexta-feira, gente. Porque amanhã tem a live às 18h30 com o Vinícius, que é o nosso Vinícius Maldonado, que é o nosso fisioterapeuta. E sexta-feira vai ter com o projeto Arte de Dançar, que é um projeto lindo, maravilhoso, que trabalha com dança, faz hip hop com idosos. Olha bem, hip hop com idosos. Coisa mais linda do mundo. E a Maria Molina e o Luciano Mota é que são as pessoas que coordenam esse projeto. E quem vai estar com a gente aqui na sexta-feira vai ser Maria Molina, que fez 70 anos agora, que essa mulher, que pra mim é uma mulher, é um exemplo de vida, é ela que falou aqui agora, né? Que a idade trouxe sabedoria para ela vai estar falando com a gente aqui na sexta-feira. Então é muito legal, porque a gente vai poder ter a Maria Molina falando sobre o projeto Arte de Dançar e também como idosa, né? Ela hoje, 70 anos, qual é a experiência que ela tem e qual é como é que ela tá vendo, né? Essa coisa da pandemia, essa coisa de confinamento. Ela tá dizendo que... Ai, meu Deus, deu problema aqui. A Maria Fialho falou, sabe as palavras? Posso compartilhar? Lógico, Maria. O que a gente pede é exatamente isso mesmo, que as pessoas compartilhem, não para fazer propaganda de mim, mas para fazer a propaganda ou divulgar a geriatria e gerontologia, divulgar a necessidade de prevenção, divulgar a necessidade do autocuidado, divulgar a necessidade que as pessoas têm que ver, chegar antes do problema. A gente não pode esperar a bomba estourar para depois você correr atrás do prejuízo. Você fumar igual um desesperado para depois ter um câncer de pulmão e parar de fumar. Tem que chegar antes do problema, antes da bomba estourar. Isso chama-se prevenção, isso chama-se planejamento, que infelizmente no nosso país não se faz muito questões culturais, não é questão de cultura de escola, não. A pessoa pode ter até mestrado, doutorado, que às vezes a cabecinha é desse tamanhinho. Porque a cultura de berço, como eu chamo, a cultura nossa, que vem de base, é uma cultura que não investe no planejamento, vide coisas que às vezes acontecem no nosso país, que as pessoas, os próprios poderes, as lideranças, os políticos só vão resolver depois que a bomba estourou. Quer dizer, primeira coisa entra não a pandemia, que a pandemia está no mundo inteiro, mas já aconteceram outros problemas no Brasil, em termos de endemias, em termos de infecções, e que primeiro, vamos fazer, depois que a coisa está lá na frente, agora vamos fazer. Quer dizer, podia ter feito antes, chama-se planejamento. Esse planejamento é que muitas pessoas não têm, como eu disse, por questões culturais, por questões mesmo de ter essa mente aberta, né? Como a gente fala. A Gisele tá falando, você é demais, adoro, já vou te procurar, entrei na terceira idade. Vai ser um prazer, Gisele. Deixa eu ver, tem tanta gente falando. A Vanilza tá falando palestra maravilhosa, esclarecedora. Na verdade, isso não é uma palestra, Vanilza. Na verdade, isso é uma interação, né? Eu queria que vocês fizessem perguntas e o que tiver pergunta eu vou responder. Óbvio, é óbvio que a gente já tá acabando. Na próxima semana, aliás, amanhã eu volto com o Vinícius, fisioterapeuta. Sexta-feira eu volto com a Maria Molina e na outra semana eu volto um dia sozinha. De vez em quando eu venho sozinha aqui para conversar com vocês, que vocês podem mandar perguntas e sugestões. Eu tinha, inclusive, um outro assunto que eu queria falar com vocês sobre cuidadores, mas hoje não vai dar mais tempo. Eu vou deixar esse assunto para a semana que vem para conversarmos sobre cuidadores de idosos, né? Como é a postura do cuidador de idoso, o cuidador de idoso em relação à pandemia, os cuidados, cuidador de idoso familiar que tem envolvimento emocional. Então eu queria falar sobre cuidadores de idosos. Vou deixar isso para a semana que vem porque não vai dar tempo mais hoje. Mas eu queria falar duas coisas que tem a ver. Uma que eu achei assim um absurdo que o pessoal fala, até anotei para falar aqui, um absurdo, o pessoal fala assim, olha que idoso, peça tudo por telefone, delivery, que é o nome em inglês, né, delivery, que é entrega em casa. Peça tudo pelo telefone. Esses dias a minha mãe estava aqui, eu fui pedir um remédio que a minha mãe pediu para eu pedir para ela por telefone, na drogaria Venâncio. Vocês acreditam que a menina disse para mim, eu queria um antibiótico para ela para infecção urinária.
E eu mesmo que prescrevi, aí ela queria outras coisas. Ela falou, a Venância é melhor. Eu liguei pra Venância. Resumo da história. 7 dias úteis pra drogaria Venância entregar o medicamento em casa. Eu fiquei assim, falei, gente, eu não acredito num negócio desse. Eu ainda falei pra moça, a minha mãe tá precisando de um antibiótico. Daqui a 7 dias úteis, se ela depender disso, ela morreu. Então eu não entendi nada. Depois eu liguei para outra farmácia e a outra farmácia me entregou na mesma hora, sem problemas e tal. Mas eu fiquei sem entender. Eu falei, gente, como é que uma drogaria pode trabalhar dessa forma? Ou seja, de uma forma em que 7 dias úteis, entendeu? Não tem condição nenhuma. Tô com o telefone aqui. Então, isso eu queria deixar um alerta, porque eu acho que as pessoas têm que denunciar isso, falar, eu não sei, tem que fazer alguma coisa para isso mudar, porque os nossos idosos estão em casa precisando de medicamento, muitas vezes estão sozinhos, né? Sozinhos mesmo, tem alguns que estão com filhos, com netos, alguns não estão sozinhos, tem que fazer a compra sozinho, tem que ir no mercado sozinho. Então, e a farmácia também, a farmácia entrega em casa, 7 dias úteis, impossível. Então, isso é o que eu queria falar. E para finalizar, eu queria dizer que hoje aconteceu um fato muito engraçado. Eu estava no consultório, uma paciente até pedi para ela, posso falar isso? Ela falou, pode. Na verdade, eu não vou falar o nome, mas ela disse para mim hoje que ela matou o gato dela. Olha bem, gente, porque ela usou água sanitária demais para limpar a casa. Ela disse que tá tão em pânico, tão desesperada, tão nervosa com essa coisa de pandemia, com essa coisa de limpar a casa, essa coisa de desinfetar e tudo, que ela usou uma proporção totalmente louca. Parece que era meio balde com meio litro ou 1 litro de água sanitária. Gente, eu fiquei impressionada com isso. Ela disse que passou na casa toda. Quando ela passou na casa toda, o gato morreu. Ela ainda falou, ai, doutor, meu gato era tão bonzinho, ia me acordar em casa, na minha cama. Ele fazia isso, fazia aquilo. Eu falei, gente, olha a cabeça, olha como é que as pessoas estão. As pessoas estão alucinadas. Elas estão fazendo coisas que são, assim, de desespero. Eu acho isso muito preocupante. Porque, como eu disse, primeiro a situação em si, que é uma situação delicada, é uma situação que nenhum de nós viveu isso, é uma situação que requer todos os nossos cuidados e preocupações. Outra coisa é o desespero, o pânico, é a ansiedade, a pessoa sair fazendo besteira uma atrás da outra, fazer, sabe, coisas assim como essa senhora que matou o gato usando água sanitária demais no chão para tirar o coronavírus dentro da casa dela. Olha bem, ela nem precisaria tanto, né? Aí vem a primeira lição, o desespero. O desespero faz com que a gente faça besteira uma atrás da outra. Então, por favor, não entrem em pânico e nem em desespero. Isso não leva a nada. Ao contrário, leva a atitudes erradas. Segunda, a falta de orientação, falta de informação. Então, essa falta de orientação e de informação faz com que as pessoas façam besteira. Então, a gente tem pedido muito, a gente como médico, profissional de saúde, pedido muitas pessoas para procurarem, se for para Google, essas coisas complicadas, procure sites confiáveis, procure lugares que as pessoas verdadeiramente sabem que são éticos, são responsáveis. Então, com o seu próprio médico, a gente tem falado muito, procurem seus médicos. Já tem 2 meses de pandemia. Quem está sem ir ao médico 2 meses, meu Deus do céu, pode estar fazendo alguma complicação. Eu pego gente com infecção, pego gente com arritmia cardíaca, gente com descontrole de diabetes, de pressão, tudo isso porque está esse tempo todo, ó, só focado na pandemia. Evitem ficar olhando muito jornal, muito sensacionalismo, porque eles vivem disso, de sensacionalismo cruel, né? Cruel, eu vejo às vezes reportagens cruéis. Então, procurem se distrair, a gente tem falado muito isso nas nossas lives.
Então, informações e tudo. Aqui a Leila já falou, ela podia ter tido uma intoxicação. Podia mesmo, ela podia ter tido uma intoxicação. Ela também. Agora você vê que coisa, o gatinho dela tão bonzinho, quer dizer, tão bonitinho. Então, ela realmente, é o desespero, gente. É o desespero. Então, procurem, olha, como eu tenho dito, vamos viver um dia de cada vez. Uma coisa de cada vez. Aí eu tenho esse problema, sempre treinei muito a minha cabeça para isso. Esse problema eu vou resolver agora. Daqui a pouco eu tenho outro, daqui a pouco eu resolvo o outro. Porque se eu pensar em tudo que eu tenho que fazer, às vezes num dia, a minha agenda é uma doideira, tem um monte de coisa para fazer num dia só. Se eu olhar a agenda toda, eu fico bem. Então eu priorizo. Isso vai ser o primeiro, isso vai ser o segundo, isso vai ser o terceiro. Quer dizer, eu viver um momento de cada vez, viver um dia de cada vez. Então, lá na frente, a gente administra lá na frente. Aqui, a Cris fala, show, muito interessante esses temas. Será maravilhoso saber mais sobre cuidadores e cuidados com os idosos. Não quero perder. Obrigada, Cris. Realmente a gente vai falar sobre isso, cuidadores de idosos, na próxima semana. Provavelmente na próxima quarta-feira mesmo. Mas vocês acompanhem nas nossas páginas, na página do Ponto de Idoso, na minha página pessoal, Fátima Fernandes Cristo. Acompanhem nos nossos sites, no Instagram. A gente está sempre mantendo todo mundo informado, dizendo quais são as próximas lives. A gente está fazendo as lives todos os dias, às 18h30. Agora tá dando para fazer todos os dias, depois a gente vai ter que espaçar, né? A gente deixa aqui, inclusive, o telefone do Ponte de Idoso, vou falar novamente, é o 2613-5250, é o telefone convencional. Mas a gente tem um telefone que é o WhatsApp, que é o 988720642, que aí vocês podem marcar, quem quiser, consulta online com um dos nossos profissionais. Você pode, sugestões de pauta, sugestões de entrevistados, sugestões de perguntas. E aí mantenha-se informado que a gente vai dizendo para vocês o que vai acontecer a cada passo. Aqui, a Regina Bittencourt fala que tem a farmácia Cristal, 24 horas, na Miguel de Frias. Eu sei, querida, eu conheço várias farmácias que são realmente 24 horas. O que eu estranhei foi a Venâncio, que nem nada contra a Venâncio, eu nem conheço ninguém, eu tô falando assim, uma farmácia que é conhecida, né, 17 dias úteis, nem 7 dias corridos, 7 dias úteis para poder fornecer o medicamento. Bem, gente, eu encerro aqui. A Leila perguntou quais as 3 gratidões. Olha, Leila, a gratidão é você que tem que saber. Eu não tenho aqui uma fórmula para dizer para você o que você tem que agradecer, o que que fulano tem que agradecer. Eu sei o que eu tenho que agradecer. Eu tenho as minhas, tem as minhas gratidões, as coisas que eu agradeço a Deus, né? Agradeço a quem não acredita em Deus, agradeça a vida, agradeça. Aquilo que você tem e que você gosta de ter, óbvio, e você é grato por ter aquilo. Experimenta isso, é isso que eu tô dizendo, experimenta isso, que você vai ver como isso é bom, como você passa um dia. Isso é uma técnica, e não é uma técnica da boca para fora, é uma técnica que você depois vai me dizer, vocês vão me dizer o que vocês acham. Quando você agradece, você começar o dia já agradecendo 3 coisas, escolhe 3 coisas que você queira agradecer, tá? Escolhe 3 coisas, agradece por essas 3 coisas, que você já vai passar um dia bem melhor, bem mais tranquilo, bem mais, porque, como eu disse, a gratidão, ela liberta. Quem não tem gratidão, quem não é grato, é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa cheia de mágoas, é uma pessoa problemática. Por isso, gente, olha, eu termino aqui agradecendo muito a vocês, pelas palavras de carinho, pelo acompanhamento que vocês têm feito, vocês têm acompanhado a mim, as minhas lives, as lives do Ponte do Idoso, vocês têm, assim, prestigiado a gente, cada dia mais pessoas, a gente tem, inclusive, a gente está com ideia de fazer isso no YouTube, que a gente vai atingir mais pessoas, colocar essas lives, essas coisas, para poder a gente atingir mais pessoas, que o nosso objetivo é esse, não é promoção pessoal,
É a gente ajudar as pessoas, ajudar com aquilo que a gente tem. A ferramenta que eu tenho hoje para ajudar as pessoas é essa, é passando o que eu aprendi, é passando o que eu sei para outras pessoas, transmitir o conhecimento para outras pessoas. Por isso eu falo em rádio há mais de 30 anos, né? Porque eu percebi isso, que realmente quando você fala na rádio, você atinge milhares de pessoas. Então, é isso que eu quero agora, descobrir essa ferramenta e agora é isso que eu quero da minha vida. Eu quero ajudar mais e mais e mais pessoas. As nossas lives, os nossos vídeos têm ficado nas nossas páginas, no Ponte de Idoso, na minha página. Vocês, eu só tenho, aqui estão falando, né, gratidão, falando comigo algumas coisas bonitas. Como eu disse, agradeço demais o carinho que vocês têm dispensado comigo, para o Ponte de Idoso. E eu só posso dizer para vocês que contem com a gente, contem com o Ponte de Idoso, que nós estaremos juntos. Daqui a pouco isso tudo vai passar, a gente vai fazer uma grande comemoração com um grande baile, muita festa, muita música e a gente vai poder estar ajudando mais e mais e mais pessoas, tá bom? Contem com a gente mais uma vez, um beijo bem grande, amanhã eu volto. Estão me dizendo aqui boa noite, bons sonhos. Obrigada, gente. E compartilhem para quem vocês quiserem. Estão liberados, tá bom? Obrigada, Leila. Obrigada, Ângela. Obrigada a todo mundo, tá? Um grande beijo e até amanhã às 18h30 eu volto. Com o Vinícius Maldonado, fisioterapia, tá bom? Um beijo, gente. Até amanhã.